Olá, turma do nono ano do Centro de Ensino Maranata, dando continuidade às nossas aulas EAD. Temos agora a Europa Ocidental, ok? A gente vai dar uma explicação do conteúdo e vocês vão acompanhando pela apostila, certo? A Europa Ocidental é formada por alguns países banhados pelo Oceano Atlântico, Reino Unido, Irlanda e França, por países que mantêm relação direta com o Atlântico pelo Mar do Norte, como é o caso dos Países Baixos, Bélgica e Alemanha, e por países sem saída para o mar, mas que estão direta ou indiretamente vinculados ao Ocidente, como é o caso da Áustria, Suíça, Luxemburgo e Liechtenstein. A Europa Ocidental é uma das regiões mais desenvolvidas do planeta. Isso todo mundo sabe. É um dos lugares com maior fluxo de turistas do mundo, por conta de suas belezas, né? Sua diversidade e beleza atraem pessoas de vários países, que têm interesse em conhecer outras culturas e costumes, que por ser bastante diversificado e um continente relativamente pequeno, né? É super fácil de ter esse tipo de turismo. Boa parte do que sabemos hoje sobre o desenvolvimento da humanidade advém das relíquias encontradas e conservadas nesses lugares, né? A Europa possui grandes e importantes sítios arqueológicos. É também a parte da Europa que concentra o maior desenvolvimento tecnológico, econômico e turístico do continente. Aqui nós temos um mapa que eu separei, eu peguei uma imagem aqui que separa bem os países da Europa Ocidental. Lembra na aula passada que a gente tratou sobre a divisão, né, do continente europeu entre Europa Ocidental e Europa Oriental. A parte oriental a leste do continente e a parte ocidental a oeste do continente. Aqui nós temos alguns países que fazem parte da Europa Ocidental, certo? E aqui nós temos, deixa eu pegar aqui, nós temos a Islândia, Reino Unido, a Irlanda, França, Portugal, Espanha, Itália, Áustria, Alemanha, e todos eles ao torno são basicamente 25 países que fazem parte da Europa Ocidental. O continente europeu ao todo tem 50 países, eles estão relativamente divididos iguais, certo? Deixa eu limpar aqui e vamos para o próximo. Então, essa aqui é a divisão do continente europeu em Europa Ocidental e Europa Oriental. Aqui nós temos os países que fazem parte da Europa Ocidental, certo? O território da Europa Ocidental pode ser definido de duas formas. Historicamente, ele engloba toda a parte oeste da região, pois esses foram os países capitalistas durante a Guerra Fria. Geograficamente, uma divisão realizada pela ONU, inclui a Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco, Países Baixos, Holanda e Suíça, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu estiver falando muito rápido ou alguma coisa assim, depois vocês acessem lá o portal do aluno e me avisem para que a gente possa fazer de uma forma mais fácil possível. Esse conteúdo também está lá na apostila, bastante resumidinho e bem com bastante informações. Até tem uma curiosidade lá, para quem não sabe o que são os Países Baixos, tem uma explicação, uma curiosidade lá na parte do livro, tá? Vocês, né, no conteúdo da Europa Ocidental. Aí vocês deem uma lida para poder entender um pouquinho melhor, para a gente não gastar muito tempo aqui, certo? Seguindo. Opa. Seguindo. O clima europeu. Né? O clima europeu não, o clima da Europa Ocidental. De forma geral, nós podemos considerar o clima da Europa Ocidental um pouco mais quente que o da Europa Oriental, mas bastante variado. São 4 regiões
basicamente climática. O clima continental fresco, o clima temperado, o clima de montanha e o clima mediterrâneo. Quando a gente estuda clima, que vocês já estudaram, né, zonas climáticas, vocês sabem que cada zona climática ela tem uma um certo tipo de característica de clima. Porém, ele vai sofrer algumas interferências de acordo com os fatores, né, que vão influenciar nesse clima, seja altitude, latitude, vegetação, entre outras. E lá na Europa, ele sofre algumas dessas influências desses fatores e por isso que ele é bastante variado, tá? A população da Europa é bem dividida. Entre seus territórios, ao total, o continente abriga mais de 740 mil pessoas. Somente do lado ocidental, encontra-se cerca de metade da população total. Boa parte dela na Bélgica e na Holanda, certo? E aqui, como eu falei para vocês, deixa eu voltar. Como eu falei para vocês, vocês que estão no ano, que já é uma turma mais avançada, a gente gasta bastante parte do tempo da nossa aula numa conversa mais aberta sobre a Europa, né? Eu trocando informações com vocês, eu peço para que vocês leiam e a gente vai trocando informações. Como a gente não está presencialmente, então fica um pouco mais complicado fazer isso, mas não que seja impossível. Então eu peço para que vocês acessem o portal do aluno e façam as perguntas, caso tenha algum tipo de dúvida. Esse conteúdo aqui para a gente já é mais tranquilo, porque a gente já conversou um pouco sobre ele em sala de aula também, então é mais tranquilo. Mas, caso alguém tenha um pouco mais de dificuldade, dúvida, ou qualquer sugestões, reclamações, acessem o portal do aluno, eu vou estar abrindo um fórum lá para que vocês possam colocar as suas dúvidas, e a gente vai conversando por lá. Tá? No mais, eu quis dar só um apanhado do conteúdo, tem todo esse conteúdo no livro, na apostila de vocês, e eu peguei uma parte dele para a gente poder estar conversando aqui, porque o conteúdo, ele é bastante extenso, mas ao mesmo tempo curto, porque ele é bastante conversado, né? São explicações em que a gente vai conversando e trocando ideias dentro da sala de aula. Eu falando aqui sozinho fica um pouco mais complicado, porque eu não consigo ter o retorno de vocês. Então, esse retorno eu vou ter através do portal, do fórum no portal do aluno, certo? Aí aqui, para finalizar, eu deixei uma atividade, tá? Separe os países pertencentes somente à Europa Ocidental. Aqui tem todos os países da Europa, e aí vocês vão me separar só os da Europa Ocidental, tá? Tem todos do continente europeu aqui, vocês vão pegar só o da parte ocidental. Sugiro que vocês façam no caderno, separe aqui, copie a questão, a atividade da aula Europa Ocidental, questão 1, no caderno, copia lá no caderno, copia todos esses nomes e façam circulem os que são da Europa Ocidental, ou coloquem cores diferentes, né? Um país da Europa Ocidental se coloca de uma cor, da Europa Oriental da outra, para que vocês vão se familiarizando com os nomes dos países, tá? Também peço que vocês façam a atividade da página 65 a 66 do caderno de atividades. Eu não coloquei a atividade aqui da apostila, porque eu vou deixar para a gente fazer no final da divisão da Europa, porque as questões estão bastante misturadas, então acaba que vocês vão ter que fazer uma questão, se colocar uma página, vocês vão fazer uma questão de um conteúdo que vocês ainda não viram, então eu deixo para no final dessa divisão da Europa a gente faz todos as atividades, ok? Mas é isso, espero que vocês acessem a plataforma, o fórum, façam as suas inserções lá e vamos mantendo contato. Estou morrendo de saudade de todos vocês, em breve nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, ok? Até mais, bons estudos e até breve.